Sejam muito bem-vindos a esta aula de recuperação. Nosso bloco de escrituras de hoje é Romanos 6. Durante esta aula, você verá 3 perguntas que deverão ser respondidas no formulário que está na descrição do vídeo. E aqui vai a primeira pergunta. O que você lembra sobre o seu batismo? O que eu me lembro sobre o meu batismo? Eu me batizei com 8 anos de idade. E foi uma ocasião em que eu senti o amor do Salvador por mim. Eu senti que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava conservando a minha rota e estava muito feliz. Meu coração, eu lembro que estava pulando de alegria e mesmo com a água fria lá do Rio de Janeiro, na capela de Jacarepaguá, onde eu fui batizada, eu pude sentir o calor do Espírito no meu coração e me testificando de que eu estava seguindo o exemplo do Salvador e de que eu estava tomando uma decisão que seria importante para o resto da minha vida. Neste capítulo, Paulo mostra a importância do sacrifício de Jesus Cristo e como esse sacrifício se relaciona diretamente conosco, através dos convênios que fazemos quando entramos nas águas do batismo. Vamos ler Romanos 6, de 3 a 8. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque o que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nesta passagem de Escrituras, Paulo explica a relação do batismo com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O batismo por imersão simboliza a morte e a ressurreição do Salvador. E quando somos levantados do batismo, também somos levantados para uma nova vida, uma vida na qual estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. O presidente Russell M. Nelson ensinou: as ordenanças essenciais do Evangelho simbolizam a expiação. O batismo por imersão é um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição do Salvador. Ao nos batizarmos, fazemos convênios ou promessas ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, de que guardaremos os seus mandamentos, tomaremos sobre nós o nome de Cristo e que nos lembraremos sempre dele. Declaramos publicamente nosso desejo de seguir a Jesus Cristo e mudarmos nosso comportamento, nossos pensamentos e nosso coração. Por meio de Jesus Cristo, podemos ser mudados e andar em novidade de vida. O profeta Alma ensinou no livro de Mórmon, no livro de Mosias, capítulo 18, que precisamos desejar ser chamados de povo de Deus. Precisamos estar desejosos de ajudar e consolar uns aos outros e ser testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Em Mosias 18, 8 e 10, lemos o seguinte: Eis aqui as águas de Mórmon, e agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante ele, de que haveis feito convênio com ele de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância em vós? A irmã Becky Craven ensinou o seguinte: em troca do imensurável preço que ele pagou por cada um de nós, o Senhor nos pede uma mudança de coração. A mudança que ele pede de nós não é para o benefício dele, mas para o nosso. Após ter ouvido as palavras proferidas pelo rei Benjamim, o povo clamou, declarando que seu coração havia mudado, dizendo: por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós uma vigorosa mudança, não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. As Escrituras não falam que eles se tornaram imediatamente perfeitos, mas que seu desejo de mudar os compeliu a agir.
Sua mudança de coração significou se despojarem do homem e da mulher natural e se renderem ao Espírito, à medida que buscaram ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Vamos então para a segunda pergunta. O que você mudou em sua vida quando decidiu seguir ao Salvador? Bom, o que eu mudei em minha vida quando eu decidi seguir o Salvador foi que ele seria o meu maior exemplo. Ele seria o meu farol. E eu lembro muito daquela passagem da Escritura, aquela história de Pedro, quando ele quis andar sobre as águas com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, vem, e ele foi. E enquanto ele fixou os olhos em Cristo, ele andou sobre as águas. Mas no momento em que ele se distraiu com as ondas, ele afundou. Eu sempre me lembro dessa história, para que eu possa ter em Jesus Cristo o meu farol, o meu maior exemplo, o foco da minha vida. E dessa forma, eu consigo mudar todos os dias e consigo superar qualquer coisa. Com ele à frente, com ele sendo o meu grande exemplo. Então, ele me dá força para mudar todos os dias. A cada semana, podemos renovar o nosso compromisso de andar em novidade de vida, tomando o sacramento. Agora, pondere sobre a seguinte pergunta. Como o sacramento ajuda você a demonstrar o seu amor pelo Pai Celestial e por Jesus Cristo? Vamos verificar como a Escritura a seguir se relaciona com o sacramento? Vamos ler Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao renovar nossos convênios semanalmente, podemos renovar nosso desejo de seguir o Salvador e de nos manter longe do pecado e das tentações do mundo, e vivos para Jesus Cristo. Paulo usou o exemplo da vitória do Salvador sobre a morte e o pecado, para ensinar que também nós podemos sobrepujar os nossos pecados por meio do Salvador Jesus Cristo. Quais exemplos da vida do Salvador podemos usar para vencer os nossos pecados e as nossas fraquezas? Cristo venceu o inimigo quando foi tentado a transformar pedra em pão após jejuar por 40 dias e 40 noites. Cristo demonstrou seu amor por nós quando sofreu por nossos pecados, mesmo sendo muito difícil para ele. Cristo demonstrou perdão e superação ao curar a orelha cortada do soldado que o prendeu no jardim do Getsemane. Cristo suportou todas as dores físicas e emocionais ao se deixar ser crucificado e venceu a própria morte ao ressuscitar. Por fim, recebemos bênçãos ao escolher seguir o Salvador. Paulo identificou algumas dessas bênçãos ao andarmos em novidade de vida. Vamos ver Romanos 6, 16 a 18 e 22 a 23. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes como servos para obedecer, sois servos desse a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que vós fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando obedecemos Jesus Cristo, nos tornamos servos da justiça, libertos do pecado e poderemos receber a vida eterna, que é um dom gratuito concedido pelo Salvador a todos aqueles que creem em seu nome, guardam seus mandamentos, fazem convênios e perseveram até o fim. Deixo um desafio a você, querido jovem. Peço para que no momento em que estiver tomando o sacramento no próximo domingo, lembre-se do seu batismo. Pense nas coisas que mudaram em sua vida após o seu batismo. Lembre-se do amor do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo por você. Pense em como essa ordenança sagrada te ajuda a escolher a seguir o Salvador semanalmente.
E, por fim, apresento a terceira pergunta. O que você pode fazer para continuar andando em novidade de vida? Uma das formas que eu faço para continuar andando em novidade de vida é a busca incessante por revelação pessoal em minha vida. E eu obtenho essa revelação através de oração pessoal e leitura das Escrituras, frequência ao templo e jejum. São coisas pequenas perto das grandiosas revelações que a gente pode receber do Pai Celestial para a nossa vida. Eu testifico para vocês que são as pequenas coisas diárias, as escolhas que a gente faz que nos transformam em uma nova pessoa e nos ajudam a andar em novidade de vida. Ao finalizar, peço que vocês possam preencher o formulário com a resposta das 3 perguntas que vocês viram durante esta aula. E deixo esta aula de recuperação com o meu testemunho de que o Salvador nos ajuda a andar em novidade de vida. Ele é a novidade de vida. Ele é o nosso exemplo e que possamos seguir as pegadas dele e possamos amá-lo de todo o coração e obedecê-lo. Dessa forma, teremos as bênçãos prometidas por Paulo nesse bloco de escrituras de hoje. E deixo essa aula de recuperação com o meu amor por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.